Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre em nossos corações, amém? Hoje, a nossa quarta palestra é sobre o Seminário de Vida, onde iremos falar sobre fé e conversão. No início, falamos do amor de Deus, do pecado que nos afasta de Deus e a salvação. Jesus, com sua cruz, fez uma ponte, nós que estamos desligados do Pai pelo pecado, faz uma ponte, o pontífice, e nos une ao Pai novamente. E hoje nós vamos falar sobre fé e conversão. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo que Ele derrama sobre nós toda a unção e bênção, que manifesta em nós o seu amor, para que possamos, pelo dom da fé, ser perseverante no seu amor, naquilo que é a vontade dele para nós, que possamos ver a vida de filho de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, essa oportunidade que nos dá de estar meditando a tua palavra, buscando os seus ensinamentos. Obrigado, Deus de amor, Deus de bondade, nós te agradecemos pelo vosso Filho Jesus Cristo, que se entregou a nós, a morte e morte de cruz, vencendo o pecado e a morte, ressuscitou ao terceiro dia, pois vivo está, e derrama sobre nós toda a moção do seu amor, o teu Santo Espírito. Amém. Gostaria de começar lendo um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Ela está lá no parágrafo 1814, que vai falando um pouco sobre a fé. Tem muitos dizeres, mas eu peguei esse parágrafo, que diz assim: a fé é a virtude teologal pelo qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé, está lá em Romanos 1,17. A fé viva age pela caridade, Gálatas 5:6. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras, Tiago 2:26. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, seguindo no caminho da cruz entre perseguições que nunca falta à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declara por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus, diz o Senhor. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32-33. Muito bem. Então, para que tudo isso que foi dito, né? Até agora caminhando, falando desse amor de Deus, daquilo que nos afasta, e Jesus Cristo com todo o teu amor, que nos revela o Pai, que nos ensina a viver a vida de filho, é necessário que nós creiamos. Nós creiamos em Deus, nós creiamos nesse fato, que ele foi um fato histórico, que faz parte da nossa vida, do passado, no presente e caminha para o futuro. Conhecer o que passou e procurar viver em Deus o presente, o momento, convidando Ele para fazer parte da sua vida, você tem que acreditar. Acreditar que esse fato foi ocorrido. E aí que entra o dom da fé, que é um dom dado por Deus.
Como diz, certamente que Jesus salva, já nos salvou. Mas o meio pelo qual a salvação chega até nós é pela fé. Se você não acreditar, como é que você vai tomar posse daquilo que aconteceu e daquilo que tem Deus para você na sua vida? Então, fé não é crer em algo. A fé é acreditar em alguém que se entregou sem limites para nos salvar. E a nossa entrega também deve ser sem limites para o Senhor. Se a gente coloca limite, começa a surgir dúvida e a gente começa a vacilar nessa fé, né? Então, a fé não é um sentimento, nem se mede por emoção, é uma decisão. Uma decisão, não é um sentimento. Eu acho que eu tenho fé. É uma decisão de sua parte. Eu creio. A fé nos leva a agir conforme o que cremos, mudando o nosso modo de viver. De outra forma, não é fé, mas sentimento, ideologia, crendice. Então, ela nos leva a acreditar. A fé nos leva a agir conforme o que cremos. Então, se você acredita, você aposta. Você aposta naquilo que você crê. Tem um exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que os apóstolos passaram por isso. De repente, Jesus ele começa a falar da doação total, está lá em Lucas, no capítulo 9, que todos nós, os apóstolos, os discípulos, deveriam fazer renunciar a muitas coisas, porque muitas coisas que nós fazemos, ela não é justa. E Deus vai cobrando de nós ser justo. A palavra justo, justiça, é a busca de santidade. Então, nós temos que nos amoldar à vontade de Deus, se ajustar, se amoldar. Porque conhecendo a verdade é a verdade que liberta, e essa verdade é revelada por Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. Nós temos que nos amoldar. Então, certa ocasião, ele começa a falar desse ajuste para os apóstolos e fala para nós que nós devemos amoldar, ajustar a vontade de Deus, porque o pecado nos deforma, tira todo o equilíbrio, toda a forma de viver corretamente. E aí, nisso, ele tem as suas propostas. E quando ele começa a chamar os apóstolos, ele começa a falar dessa proposta de ser santo, ser justo, e o peso disso não é fácil. E aí os apóstolos começam a entrar em uma crise até mesmo de fé. Eles começaram a vacilar, porque, veja bem, eles foram chamados para poder seguir Jesus. Então largaram tudo, largaram a família, largaram tudo. E de repente Jesus começa a falar para eles da forma que eles iriam viver, totalmente diferente daquela. E alguns entraram numa crise. E aí a gente vê Jesus contando sobre a transfiguração, que está lá em Lucas 9, 28, né? E diz assim: passando uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, falava da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, podemos levantar 3 tendas para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Veja, esse é um relato que Jesus leva Pedro, Tiago e João no Monte Tabor e lá se transfigura. Por que Jesus fez isso com ele? Porque eles estavam numa crise, largaram tudo. Eles tinham uma companhia de pesca, eles eram sócios, então tinham lá seus barcos,
sua família. De repente, largam tudo para seguir Jesus. Em certo momento da nossa vida, a gente pensa assim, será que tudo isso aconteceu? Vale a pena seguir Jesus? As suas promessas são verdadeiras? Eu posso confiar que tudo que está aqui na palavra, eu sou herdeiro dessa graça, dessa bênção? Deus tem o melhor para mim? E aí a necessidade desse dom maravilhoso que é o dom da fé. O dom da fé é dado por Deus. Quem nos convence de que tudo isso é verdade é o próprio Deus, pelo Espírito Santo que nos é dado. A pessoa de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos envolve nesse amor, nos aproxima de Deus, nos faz crer na sua existência, nos fatos. E eles foram levados aqui, os apóstolos, porque eles estavam numa situação, nós largamos tudo para seguir esse cara. Será que tudo isso é verdade? Pela misericórdia, Jesus leva ele a ter uma experiência de céu. Aparece Moisés e Elias no Monte Tabor, como que o céu tivesse descido, Jesus se transfigura, muda todo, a tua roupa fica branca, diz que fica no resplendor, a brancura, a face do Senhor se transfigura, ele fica reluzente. Então, para que as pessoas tivessem assim a certeza, o céu existe. Para que eles, os discípulos, tivessem a certeza, o céu existe. Mas a gente fica pensando, e para nós, será que não acontece isso? Porque nós não somos convidados a ter essa experiência também, todos nós somos convidados. E você pode experimentar tudo isso. Você não precisa estar lá no Monte Tabor. Você pode estar onde você está e experimentar todo o amor e a existência do céu. Basta fazer uma simples oração e ter o desejo. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter essa experiência de amor. Eu quero ter essa fé, a qual o Senhor nos propõe. E aí vai dizer lá em Romanos 10, 9, 10, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Então, confessar com a boca a justiça. Então, quando se dá o passo para buscar esse amor, essa fé, a fé em Deus, quando você começa a ter interesse de conhecer o Senhor, ele se manifesta na sua vida. Essa transfiguração que ele diz também, quando ele ressuscita, Tomé, falava, Tomé, o Senhor ressuscitou, você não acredita, eu só acredito sem enfiar os dedos nas chagas. E de repente estavam reunidos, com a porta fechada, Jesus aparece, diz a paz esteja convosco, e Tomé estava lá, Tomé, vem aqui, coloca as suas mãos, seus dedos, aqui. E aí Tomé olha assim, se aproxima e fala assim, meu Senhor e meu Deus. Ele falou assim para Tomé, Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Então, a fé, se você pegar o livro de Hebreus, vai dizer assim, a fé Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito de que não se vê. Você não vê, mas você espera, você confia. Deus vai te dando esse dom e a certeza de que tudo isso aconteceu para te salvar, para que você possa ter essa intimidade com o Senhor. E certamente que a fé depois nos leva a uma conversão. O que é a conversão? É mudança de vida. Imagina uma pessoa que mora aqui no eixo entre São Paulo e Rio, e ela quer ir para o Rio de Janeiro, pega ali a Dutra e ela quer ir para o Rio de Janeiro e começa o sentido ao contrário, ir para São Paulo. E ela começa a ler as placas, fala, poxa, eu estou indo para São Paulo, percebe? Então ela faz uma conversão e volta para o caminho. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, então eu volto, faço a conversão e vou para o Rio de Janeiro.
Assim somos nós. Quantas coisas nós seguimos, fora daquilo que nos é apresentado pelo Criador, que é revelado pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Quantas coisas nós fazemos, né? E, e a gente, às vezes, está em um caminho errado, que nos leva a perder a salvação, que foi conquistada pelo Senhor. E aí, quando você descobre, você faz a conversão, você muda de direção. E é assim, nós também. Nós nos encontramos com o Senhor. Aí nós mudamos de direção. Quando a gente tem a certeza que Ele é o Senhor da nossa vida, as coisas vão mudando, tudo vai mudando. E o Senhor pede para nós também essa confiança, mas Ele derrama sobre nós esse dom. E aí nós vamos dando os nossos passos de fé, se convertendo a esse amor. Aquele que fazia tantas coisas erradas começa a calibrar a sua vida, se amoldar, se ajustar à vontade de Deus. Então, nós somos herdeiros da salvação, já somos salvos, mas se não acreditarmos que somos salvos, como é que vamos viver essa salvação? De que forma, de que maneira, né? Então, a salvação você consegue experimentar. É pela fé. Você acredita que Ele derrama a unção, a bênção, o Espírito, que Ele tem o melhor para você. Que Ele é capaz também de te levar para o céu, porque te ama. Mas existem várias formas de você alcançar o céu. Onde você está, dentro de você, na sua alma, porque você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, tem pessoas que têm fé em diversas situações, diversas coisas. Mas a fé que nós estamos falando é a fé conquistada por Deus, por Jesus Cristo. A fé que nos leva à verdade. Então, a fé, você pode acreditar em várias coisas. Como eu já disse, tem pessoas que acreditam em um amuleto, um pé de coelho e tantas outras coisas, horóscopo, enfim, várias coisas, e buscam outras coisas. Mas aquilo que é essência, você é criado por alguém. Existe um sopro da vida, você tem uma alma espiritual. Como é que você alimenta tudo isso? Quem te fez? Para onde nós estamos indo? Repito a frase, para onde nós vamos? Quem é o Criador? E se a gente perder, errar o caminho, né? Não, como, ao invés de ir para o Rio de Janeiro, você erra e vai para São Paulo. Se nós errarmos o caminho, que o nosso caminho, fim último, nossa eternidade, estar diante daquilo que já foi conquistado para nós, e a gente errar o caminho e procurar em outras coisas essa salvação que já foi conquistada pelo Senhor. Nós não podemos errar o caminho. Temos que acreditar, ter fé no Senhor e se converter ao seu amor. Pois quem pode, como quando o Senhor começa a falar que Ele é o pão da vida, a necessidade de comer o pão, que é o seu corpo, que é o seu sangue, as pessoas, os que estavam ouvindo, falaram, nossa, esse cara é doido. Jesus é doido, quer comer o corpo, beber o sangue dele. E muitos foram embora e ele fala assim para os apóstolos, e vocês não vão embora também? Pedro se levanta e diz assim, Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E essas palavras de vida eterna são todas as promessas que nós devemos buscar. E quem confirma no seu coração é o Espírito Santo que nos é dado. Nós vamos falar também sobre isso. Então, fé e conversão é o único meio de você chegar até Deus, por Jesus Cristo. Se você não crê, você vai vacilar, vai patinar, vai experimentar de tudo, menos a graça santificante que provém do Pai. A conversão é necessária, uma mudança de vida, vida nova, a qual o Senhor deu aquelas vestes novas àquele filho pródigo. Deu a ele toda a alegria de ser amado, de ser filho de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Então, irmãos, a fé e a conversão é o único meio de chegarmos até Deus. Acreditar que Ele existe, as suas propostas são de vida, vida eterna. Existe um céu
existe um Deus maravilhoso que nos aguarda e nos espera. Façamos comunhão com Ele agora, que possa nós professarmos a nossa fé nesse Deus maravilhoso, essa profissão de fé em que nós cremos. Deus Pai, Criador do céu e da terra, que envia o seu Filho amado Jesus Cristo, que nos derrama o seu Espírito, que nos dá a vida nova, que morreu para nos salvar, portanto somos salvos. Então, acreditar, crer em Deus é um dom de Deus. E tudo que nós temos que pedir. Pedir e recebereis, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem procura, acha, e quem bate, a porta se abre. Então, vamos fazer esse momento de oração, pedindo a Deus que nos dê, Senhor, essa fé que aumenta em nós a fé, esse dom maravilhoso de acreditar, Senhor, que Tu és o único Deus que nos ama tanto a ponto de enviar o Seu Filho único a morrer na cruz para nos salvar, venceu o pecado e a morte, aquilo que nos assolava, aquilo que nos deformava e nos destruía. O Senhor venceu o pecado e a morte e nos dá vida e vida em abundância e vida plena. Obrigado por enviar o vosso Filho amado Jesus Cristo, que nos salvou, venceu o pecado e a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E subindo ao céu, o Senhor, indo para a glória eterna, te glorificando e sendo glorificado por ti, derrama sobre nós o Espírito Santo. Aquele que nos consola e aquele que nos dá a certeza e nos dá os dons necessários para viver aqui na terra como filho de Deus. Obrigado pela vossa grandeza, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na próxima palestra, nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus. Deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Amém? Tudo que fizermos é para a honra e glória do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.